que em tudo o teu nome, Senhor Jesus, possa ser engrandecido entre tudo e entre todos. Em nome de Jesus e Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a cada um, Senhor, acrescentando, Senhor Jesus, a tua autoridade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor Jesus, te agradeço por este momento, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui reunidos nesta noite, Pai, para bendizer, exaltar o teu santo nome, para nós, Senhor Jesus, nos alimentarmos do verbo, da palavra, do verdadeiro maná. O Senhor que desceu até nós, Senhor Jesus, nos trouxe palavra de vida, e estamos aqui nesta noite, Jesus, para sairmos daqui renovados, avivados, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus, através da tua palavra, Senhor Jesus. Estou aqui como um canal, como um instrumento para ser usado pelo Senhor Jesus. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor Jesus, mas aquilo que é do céu, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. A paz para os irmãos que estão acompanhando pela live. E hoje o clima está agradável, está fresco, frio, e está bom demais esta noite. E glória a Jesus, graças a Deus. Vamos abrir, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Amém? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Efeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém.
Então veja, meus irmãos, Paulo aqui já estava, como ele disse, no fim da sua carreira. E ele cumpriu o seu chamado, cumpriu a obra do Senhor. E veja que no final da sua vida, poucos estavam com ele. Muitos o desampararam, muitos o deixaram, e eram poucos que estavam ao seu lado. E na nossa vida, irmãos, na nossa vida, veja que o único que não o abandonou, o único que não o deixou, foi Jesus. Jesus estava com Paulo em todo o momento. Em toda a sua carreira, quem é que estava com Paulo? Jesus. Jesus era o seu verdadeiro amigo. Era o único que não ia o desamparar. Era o único que não ia o abandonar. Era Jesus. E aqui, irmãos, o interessante que Paulo fala, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Então veja, meus irmãos, Paulo, ele tinha uma esperança, porque tudo o que ele passou, toda essa carreira que ele cumpriu, a fé que ele guardou, as lutas e tribulações, não foi em vão, como a palavra fala. A nossa luta não é em vão, porque lá na frente nós colheremos o fruto, a promessa do Senhor. Então não podemos desfalecer, esmurecer, desistir, por causa da luta, da aflição. Porque Jesus, irmãos, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho para nós enfrentarmos essas lutas e tribulações. Para nós não desistirmos, mas sim para nós continuarmos cumprindo essa carreira. Paulo, ele tinha uma carreira, e cada um de nós temos uma carreira, um chamado, um trabalho que Jesus nos entregou em nossas mãos, para nós cumprirmos até a sua vinda. Para nós, irmãos, perseverarmos, guardarmos a fé. A palavra não fala que o fim da vossa fé é a salvação. Então lá na frente, irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo, como ele fala aqui no final do versículo 8, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então nós vamos receber a coroa se nós amarmos Jesus Cristo. Se nós amarmos a obra, o trabalho que Ele nos entregou. Embora, irmãos, nós nós somos falhos, né? Ainda estamos neste corpo, nesta carne. E embora nós podemos sim desfalecer, querer desistir, nós podemos nos desanimar. Mas olha só, irmãos, aqui no versículo 17, e Paulo, ele estava preso, Paulo, ele estava à beira de morrer. Ora, olha só, versículo 17, o Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu. Então, irmãos, a luta, a tribulação vai vir, quem vai estar ao seu lado? Jesus. Ele vai estar o quê? Apoiando, te fortalecendo. Então, irmãos, não desista, não desfaleça,
Não olhe para trás, não olhe para trás. Porque Jesus, ele está ao seu lado. Paulo, ele cria. Ele tinha essa confiança, ele tinha essa certeza que Jesus estava ao seu lado. Que Jesus, olha só, continuando, me apoiando e me fortalecendo para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino. Então essa é a esperança, irmão. Essa é a esperança do cristão. De que um dia, irmãos, nós venhamos ir para o reino de Jesus. Porque, irmãos, nós não podemos esperar nada deste mundo. A nossa fé, a nossa confiança não deve estar neste mundo. Nós não podemos confiar que este mundo vai melhorar. Não vai, irmãos. Não vai. Porque lá em Apocalipse fala que o anticristo, ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz. Mas nós não devemos nos enganar com essa paz. Porque por trás desta paz, vai ter o que, irmãos? Vai ter o negar Jesus. Vai ter o renunciar Jesus. E nós não podemos confiar nessa paz, nós não podemos confiar neste mundo. É em Jesus que nós temos que confiar. Porque é Ele que vai estar ao nosso lado. É Ele que vai nos livrar da má obra. E me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém, irmãos? Então essa é a nossa confiança, a nossa esperança. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Paulo, ele tinha essa esperança, essa confiança. Então, irmãos, a nossa luta não é vão. Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. A gente vai ler alguns versículos aqui que não estão necessariamente juntos aqui, então peço a paciência dos irmãos. Capítulo 2, versículo 7. Aqui o Espírito está dizendo para a igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui está Deus. Aí podemos pular versículo 11, irmãos. Aqui já é para a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda. Então esse aqui, irmãos, que vencer, irmãos, ele não vai provar a segunda morte. Ele não vai ser lançado junto com Satanás, junto com os ímpios, aqueles que não creram em Jesus, que não permaneceram no lago de fogo. Então essa é a promessa que Jesus nos dá, para aquele que vencer, somente para aquele que vencer, somente para aquele que permanecer até o fim, somente para aquele que cumprir a carreira até o fim. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
Aqui no versículo 26, irmãos, do capítulo 2 ainda. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo, irmãos, 5 do capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que glória, irmão. Olha que promessa que Jesus nos dá. Mas irmãos, é só se nós vencermos. É só se nós permanecermos, se nós continuarmos perseverando, lutando. Não é olhando para trás, voltando para os pecados, voltando para o mundo. Não, é permanecendo até o fim. Versículo, irmãos, versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também o meu nome, o meu novo nome, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 21, irmãos. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então veja, irmãos, as promessas que Jesus tem para aquele que vencer. E só vai ser vencedor, irmãos, aquele que permanecer, aquele que perseverar, aquele que continuar firme com Jesus. Então irmãos, essas palavras aqui que Jesus diz às igrejas, eu creio, irmão, que porque, irmãos, se os irmãos forem ler o que Jesus vem falar com essas igrejas, algumas delas, irmãos, tinham pecados. Algumas delas tinham falhados diante de Deus. Mas Jesus, irmãos, Ele não abandona essas igrejas. Ele traz uma esperança. Ele traz a correção para essas igrejas. E depois da correção, irmãos, a esperança, a promessa. Porque não é vã a luta, a obra que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos no Senhor. Então Jesus, Ele vem trazendo a promessa, a esperança para nós, irmãos, nós nos aquecermos nessas palavras. Porque nesse mundo, irmãos, nós vamos padecer. E não é fácil, né, irmãos? Não é fácil vivermos neste mundo. A nossa carne padece, seja por enfermidades, seja por pessoas querendo nos maltratar, seja por velhice, a nossa carne padece, nós padecemos neste mundo. E a nossa esperança, irmãos, é o quê? Jesus, para nós continuarmos vivendo. Pessoas querem perder sua vida, querem tirar sua vida, porque não tem mais esperança neste mundo, porque não veem mais esperança nas pessoas. Mas a nossa esperança não está no homem, nas pessoas, não está neste mundo. A nossa esperança não está no governo, nos políticos deste mundo. Não está no nosso ídolo. As pessoas têm ídolos. Não está no ídolo. Não está no influencer, naquelas pessoas que elas admiram. Não está. A esperança está em Jesus. Se nossa esperança estiver em Jesus, irmãos, nós não vamos desistir. Nós não vamos. Isso é certeza, porque Paulo, os apóstolos, é exemplo disso. Não desistiram. Paulo fala de Demas. Demas, né? Demas. Paulo cita Demas, que o desamparou, que escolheu o mundo. Que escolheu o mundo.
Então, irmãos, nós não podemos deixar Jesus, abandonar Jesus por causa do mundo, por causa das nossas vontades, dos nossos pecados. Não. Nós temos que permanecer para vencer e para lá na frente Jesus entregar os galardões, entregar as suas promessas em nossas mãos. Para nós nos assentarmos com Ele, para nós sermos colunas no templo de Deus, para nós comermos do maná que está escondido. São tantas promessas, irmãos, que quando surgir a tribulação, nós devemos meditar, se vale a pena desistir, se vale a pena ouvirmos conselhos. Nós devemos meditar nas promessas que Jesus tem para nós, mas é só se nós vencermos, se nós permanecermos. Amém, irmãos? Que nós possamos continuar firmes e fortes. Essas palavras são de consolo, são de exortação. São de exortação, irmãos. Porque vivemos num mundo tão tribulado, né? Tão atribulado. São coisas que afligem nossas vidas, nossas almas, que realmente dá vontade de desistir, vontade de não sair de casa, vontade de não trabalhar. Mas Jesus, irmãos, se nós buscarmos Jesus, não adianta ficarmos sem vir nos cultos, ficarmos sem orar, não adianta. Nós temos que buscar Jesus, para Ele sim nos guardar, nos apoiar. Foi assim como Ele fez com Paulo. Ele guardou, Ele apoiou, Ele estava do lado de Paulo, porque Paulo estava do lado de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar? Eu acho que só tem a irmã Larissa, vamos orar por ela. Amém, irmãos? E para que os irmãos possam estar firmes e fortes aqui nos cultos, né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos agradecer a Jesus. Agradecer em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um culto, por cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, meus irmãos que estão acompanhando pela live. Que o Senhor possa, Jesus, nos guardar, nos livrar de todo mal, nos ajudando a permanecer, Senhor Jesus. Embora as lutas, tribulações venham, embora, Senhor Jesus, nos encontremos, Senhor Jesus, atribulados, aflitos, desanimados, mas que possamos dentro de nós ter a esperança e ter a confiança e saber que o Senhor está ao nosso lado, Pai, nos guardando, nos apoiando, Senhor Jesus, assim como o Senhor esteve do lado de Paulo, Senhor Jesus, assim como o Senhor está do lado dos cristãos, Senhor Jesus, dos seus discípulos, dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco na Tua presença, Senhor Jesus, a vida da nossa irmã Larissa, que o Senhor possa guardá-la, Senhor Jesus, de todo mal, guardá-la, Senhor Jesus, de toda enfermidade, guardá-la, Senhor Jesus, dos pensamentos ruins, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, guardar suas filhas, seu esposo, sua família, em nome de Jesus, Pai. Abençoa nossa irmã, Senhor Jesus, fortaleça, anima, em nome de Jesus, livra de toda a seta do diabo, de toda a opressão do diabo, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, ajudar nossa irmã. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus, ajuda-nos a manter firme, constante, perseverando em todo o tempo, Pai, porque o Senhor Jesus tem a promessa, Senhor Jesus, tem os galardões para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se cumprimentar com a graça de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos que estão em casa sejam abençoados em nome de Jesus.